Fala galera do Alternativa, turma do sétimo ano. Vamos trabalhar um pouco a parte de redação agora, abordando o assunto as variedades linguísticas e os níveis de linguagem. Tá? De imediato, o que a gente tem que entender, tá, há situações no nosso cotidiano, no dia a dia, que nem sempre precisamos ter que ser rigorosos com a nossa fala e com a nossa escrita, ou seja, nem sempre vamos ter que estar rigorosamente utilizando a nossa gramática, como ela determina. Tá? Há momentos em que eu posso utilizar minha linguagem mais relaxada, né? Ou seja, uma linguagem mais coloquial e que me favoreça na comunicação com as pessoas. Tá? E o que é essa variação linguística? Tá? É o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Tá? Como isso aí, pessoal? Essa questão da variação linguística se baseia principalmente na necessidade da comunicação. Tá? Então, ela precisa de imediato assim, ser trabalhada, ser cuidada para com quem eu vou falar, para com quem eu vou me dirigir. Tá? Então, há momentos em que eu vou precisar ser um pouco mais formal, em que eu vou necessitar ter um rigor gramatical muito melhor na minha fala e tanto na minha escrita, e há momentos em que não há a menor necessidade de se ter tanta rigorosidade na gramática para eu me comunicar com as pessoas. É isso que se baseia a questão da variação linguística. Ela se baseia na necessidade, são as diversas influências que há que me levam a falar de uma maneira ou a escrever de uma outra maneira. Tudo dependendo da necessidade da comunicação. Vejamos agora uma outra particularidade com relação a essas variações linguísticas. Né? Quais são os tipos de variações que nós temos? Que elementos nos levam a variar a nossa comunicação? Um dos primeiros deles é a variação diatópica, ou seja, é a variação regional. Relaciona-se com o lugar onde o falante reside, ou seja, a variação diatópica é a variação regional. É aquela em que a região influencia o meu modo de falar. Se você notar aqui em nossa região norte, podemos pegar como exemplo o próprio estado do Pará, ele tem diversas falas, né, ou vamos dizer assim, diversas variações dentro do nosso próprio estado. Né? Então, às vezes, o residente da capital fala diferentemente do residente lá do sul do Pará. Então, essa é a questão da variação regional, depende da influência da localidade. Tá? Já a variação diafásica ou variação contextual relaciona-se com o contexto comunicativo, ou seja, esse nível, a ocasião determinará a escolha do modo de se falar. Ou seja, aqui, essa variação ela depende da situação, ou seja, da necessidade de eu me comunicar. Por quê? Há momentos em que eu vou ter que utilizar a gramática corretamente. Por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não vou falar como se eu estivesse na mesa de um bar ou num campo de futebol, né? Eu vou ter que falar um pouco mais formal. Mas, diferentemente, se eu fosse, por exemplo, utilizar um diálogo com conhecidos pelo WhatsApp, eu já utilizaria uma linguagem muito informal. Eu utilizaria ali a influência do estrangeirismo, das minhas gírias, do meu vocabulário típico da minha região. Então, tu vê essa questão da variação contextual, ou seja, depende do contexto, ou seja, da situação para que eu possa fazer essa adaptação da minha fala para alcançar o meu objetivo, tá? Beleza? Agora veremos a questão da variação diacrônica ou variação histórica. Ela se baseia, como já está, o próprio comando já diz que é a variação histórica, é aquele tipo de expressão, palavras, formas de falar que foram influenciadas pela modificação histórica da sociedade. Então, se falava de uma maneira em épocas passadas e hoje já não se fala mais, já se fala de outra maneira. Um exemplo bem básico disso aí é a questão do uso que a gente tem hoje do você, que antes ele era falado vossa mercê ou vós mercê, né? E hoje a gente já pronuncia mais o você. E se você for, dependendo do contexto, ele também pode até ser mais modificado, que hoje, dentro do WhatsApp, você não pronuncia, você não usa o você usa o VC,
na escrita, nesse caso ali. Então essa é a variação histórica, são aquelas expressões, palavras que pertenciam a um tempo e atualmente já foram modificadas, já não existem mais ou foram reduzidas essas palavras, tá? Já a variação diamésica, tá? No caso aí é a variação que depende do meio, tá? Ou seja, diamésica provém de dia, que é movimento através, e pertence ao grego. E mesos, tá? Que significa meio. Nessa variação, observa-se as distinções entre a língua falada e a língua escrita. Nesta, por exemplo, é requerido maior rigor gramatical. Ou seja, o que se quer dizer aí? Se trata da necessidade o cuidado que se tem que ter com que aquilo que se fala não é o mesmo que se escreve, tá? Principalmente nas nossas construções textuais, principalmente quando se basear em textos dissertativos e argumentativos. Tem que tomar muito cuidado em não reproduzir a minha fala dentro da escrita, a não ser que haja necessidade de eu colocar esse exemplo assim da minha fala. Mas quando se escreve, se produz um texto, tem que tomar o cuidado. Nem sempre aquilo que eu falo vai ser o mesmo que eu terei que escrever. Daí a questão de ter muito cuidado com relação à fala e à escrita. Agora vejamos a variação diastrática ou variação social, né? Dia é um prefixo grego que refere a através de, por meio de ou por causa de. Extrato, que é um radical latino que se refere à camada. Desse modo, a variação diastrática corresponde à relação entre o indivíduo e a sociedade, compreendendo as mudanças linguísticas produzidas e compartilhadas pelo meio em que o falante desenvolveu. Pois, como seres sociais, temos nossa linguagem moldada pelo ambiente em que vivemos, alicerçada em caracteres como idade, grau, instrução, nível socioeconômico, profissão, entre outros. As gírias e os jargões são exemplos dessa modalidade de variação linguística. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que depende muito do meu grau de escolaridade, do meu conhecimento acerca da língua em que utilizo, do meio em que estou vivendo, tá? Então essa variação social, ela depende muito do contexto social em que eu estou. Quando estou dentro de um grupo de roqueiros, eu vou ter a variação que seja pertinente a esse grupo, para que eles possam entender, como no caso de gírias, né, de jargões, ou até mesmo palavras, vamos dizer, de baixo escalão, que são muito comum desse grupo. Não especificamente só deles, mas de vários outros grupos também. Então, essa variação depende muito do meio social em que eu estou, do nível de escolaridade, né? E do meio em que eu vivo, no caso, tá? Tudo isso, na verdade, essas variações, elas acabam gerando o que chamamos de preconceito linguístico, tá? Vamos analisar um pouquinho esse texto aqui do Marcos Barney, que ele fala sobre a questão do preconceito linguístico. A discriminação com base no modo de falar dos indivíduos é encarada com muita naturalidade na sociedade brasileira. Os erros de português cometidos por analfabetos, semi-analfabetos, pobres e excluídos são criticados pela elite que disputa, quem sabe, mais a nossa língua, né? O preconceito na língua faz com que os indivíduos se sintam humilhados ou intimidados com a possibilidade de cometer um erro de português, como se o fato de saber a regência correta do verbo implicar gerasse algum tipo de vantagem, de superioridade, de senha secreta para o ingresso num círculo de privilegiados, afirma o professor. Essa questão do Marcos Barney, que ele é um grande defensor da questão da linguística, é que ele afirma o seguinte: ele defende que não há essa ideia do falar certo e falar errado. Por exemplo, se eu não utilizar a gramática corretamente, como ela quer, não significa que eu falei certo, porque o principal fator da língua é a comunicação. A maneira como eu me expressei para outra pessoa, se o outro entendeu, independente se eu utilizei corretamente a gramática ou não, a língua cumpriu o seu principal papel, que é a comunicação. Só que às vezes há um certo preconceito. A gente tende a julgar que o outro fala errado, ele é burro, ele não sabe a língua portuguesa. Não se trata disso. É o jeito, é o meio que o influenciou, que o levou. É o meio social, é a influência regional, é a influência da própria escolaridade. Então a gente tem que entender que isso são influências.
Não que a pessoa fale errado, porque se você entendeu o que ela falou, independentemente de se foi usado gramaticalmente correto ou não, não existe a questão do erro. Existe que a língua cumpriu o seu principal papel, beleza?